Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Invest com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então, dia 20 do 3 aí de 2020, às 1h06 da tarde, né? Estamos começando aí mais uma análise de Bitcoin. Não poderia deixar de ser, né? Agradecer 576 inscritos no canal, meu irmão. Todo dia né, é novo, novos máximos. A gente tá no all time high, galera. Então a gente tá aqui nas. Nunca tivemos num topo tão alto quanto esse, né? Então vamos sonhar lá em cima, né, galera? E é nóis. A gente tá junto aí para poder ajudar você aí a entender um pouco mais do mercado aí de criptomoeda e de investimentos em geral, né? Então, basicamente, se você não está inscrito ainda no canal aí, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like aí. É tudo que eu peço para vocês aí, galera. Deixa o like aí para poder fortalecer aí o YouTube mesmo considerar aí, eu tô fazendo vídeo aí para vocês aí diariamente num momento como esse aqui, né, de crise, de a galera tá com a incerteza no máximo aí, então tô tentando aí também tá fazendo aí o máximo possível para estar fazendo vídeo para vocês aí diariamente, beleza? Então deixa o like aí, é nóis. Aí a gente vem aqui direto, né, com o nosso medidor de sentimento aqui do mercado, a gente vai analisar que ele ainda está no 9, né, galera? Ele está aqui no 9, negociou aí na semana passada no 8, e teve ontem no 12, né? Hoje ele está no 9, desceu de novo para o 9, a gente está vendo aí o medo e o sangue nas ruas, né, galera? Se a gente for ver aqui, o indicador já está nas mínimas históricas aqui, só não nessa histórica aqui que chegou no 5, né? Então, bem interessante aí a gente acompanhar esse gráfico, né? E ver que aqui teve outros momentos que ele chegou nessa mínima, mas ele não fica muito tempo aqui, né? Ele chega na mínima aqui e sobe, dá um spike, chega na mínima, 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 dá um spike. Vocês entenderam aí, né? Não vou ficar lendo linha não. Então, basicamente é isso aí, né, galera? Eu acredito que a gente está nas mínimas aí, né? E é bem mais provável que a gente tenha o movimento dele dar um spike, né? Daí ele pode cair, pode, mas ele não tem mais tanto downside, né? Que a gente chama, não tem mais tanto potencial para ele cair, tá ligado? Então, assim, ele tem muito mais potencial de subir do que de cair. Ao meu ver, né? Do jeito que eu enxergo aqui esse gráfico aqui de sentimento do mercado. Eu queria saber a opinião de vocês aí. Deixa no comentário, por favor, aí, para poder saber também o que é que vocês acham, se esse conteúdo aqui é relevante para vocês. Beleza? Então, basicamente, a gente tem aqui um Cointelegraph, né, que trouxe aqui uma notícia interessante com o salto do preço do Bitcoin aí chegou a 7K, né, na madrugada aí, praticamente 6.900 e tanto, a gente vai ver já aqui no gráfico, então fica ligado aí. E ele fala aqui a notícia dizendo assim, rapaz, o preço do Bitcoin chegou a 7K quando o balance sheet do Fed, né, ou seja, basicamente o balanço do Banco Central americano começou a ser expandido de forma violenta. Né? O que é que isso quer dizer? Eles começaram a imprimir dinheiro de forma violenta e botar no Fed. Né? Essa semana foi uma semana recorde, teve 360 e tantos bilhões aí de adicionado, de adicionado, né, ao balanço do Fed. E aí o mercado está com cerca de 4,6 trilhões, 4,66 trilhões, né? Tá aqui, ó, 4,66 trilhões aqui, que o Fed já tem no seu balanço e subindo, né? O pessoal já está estimando aí um balanço do Fed. Nunca teve tão alto, tá nas máximas históricas aí, igual o canal, né? A gente está aqui nas máximas históricas de inscritos. E aí, simplesmente, o balanço do Fed aí tá nas máximas históricas, né, galera? Nunca teve tanto dinheiro em dólar impresso assim no sistema lá, né? Que na verdade não é tudo impresso, é tudo no sistema lá dos bancos lá digital, né? Ele chega e diz assim, meu irmão, agora tu tem mais tanto, pá, agora tu tem mais tanto, pá. Aí pronto, só distribuindo, aí basicamente aumenta o que tem no balanço da empresa Banco Central americano, entendeu? Que é como se fosse uma empresa, né, que controla tudo, né? Basicamente, eles estão comprando tudo aí, estão comprando ações, estão comprando bonds, né? Estão comprando, inclusive fazendo movimentos que nunca tinham feito, né? Hoje eles fizeram um movimento na compra de bonds de 10 anos que não tinha sido feito nem em 2008, quando o Fed, quando o Lehman Brothers quebrou, né? Aquele banco
bem grande que tinha lá de investimento nos Estados Unidos, né? Então, basicamente, a gente tem aqui essa notícia que eu trouxe para vocês. Achei engraçado aqui esse tweet desse cara aqui, né? E aí, basicamente, eu trouxe para vocês verem aí a viagem aí da galera. Um videozinho rapidinho, o Fred lá imprimindo dinheiro. Tem uma hora que a máquina, o cara vai adicionando aqui no a velocidade aqui na parada, né? É uma hora que trava total aí a parada. Aí é a putaria, galera, que o cara faz. Eita, ô putaria, a galera é fresca, viu? Mas é isso aí, né, galera? Então, basicamente, me segue lá no Twitter também aí, ó, Caio Vicentino, acabamos perto aí de completar aí os 200 followers, né? Então, tamo junto. Aí, com isso, a gente vem aqui direto pro CoinMarketCap, né, galera? Fazer aqui aquele refresh live especial com vocês, né? Tirar aqui aqueles anúncios toscos. E a gente vem ver aqui o market cap aqui com hoje com 185 bilhões de dólares, né, galera? O preço, o volume aqui nas últimas 24 horas aqui, 187 bilhões, ou seja, similar ao cap do mercado, né? Isso aí deixa o cara com uma dúvida, né? Se o volume do, do, do CoinMarketCap ele é realmente verdadeiro, né? Porque a gente sabe que tem várias exchanges aqui que não são regulamentadas, né? Então, basicamente a gente analisa para poder enxergar o dia a dia. A dominância aqui do Bitcoin com cerca de 65,2%, então as altcoins, apesar de elas terem ganhado bastante em dólar, o Bitcoin melhor performou, né, do que as altcoins, ou seja, ele está ganhando dominância novamente. Ele fez ali um fundo ali na dominância e agora está começando a subir novamente a sua dominância perante as altcoins, né? Basicamente aqui a listazinha que eu tenho aqui, Ethereum, né, o Bitcoin com cerca de 119 bilhões, né, de cap, ou seja, subiu bastante aí, já 19 bilhões, como eu falei para vocês, é assim, ó, é um pulo para subir. O mercado estava com menos de 100 bilhões, estava com 90 e poucos bilhões, então basicamente ele já subiu bastante aí. E a gente tem visto isso no preço, né? Agora no preço aqui sendo negociado a 6.533 dólares aqui no CoinMarketCap, com a alta de 13,49% nas últimas 24 horas em dólar. Aí a gente tem o Ethereum aqui com 15 bilhões, né? Ele chegou ali abaixo dos 12 bilhões e agora já subiu bastante aí, com o preço do ativo sendo negociado a 140 dólares. O Ethereum com a alta de 11,4%, né? Então bem interessante aí a gente analisar, entender, né, como é que estão os mercados, e a gente vem aqui direto o gráfico do Bitcoin aqui de longo prazo, né? Aquele gráfico de diário, né? Mas ele é toda a movimentação do preço do Bitcoin desde junho de 2010, né? Então a gente pode ver claramente que com o passar do tempo o Bitcoin tem se beneficiado bastante, né? E ele tem tendido a se manter dentro desse nosso canal aqui que a gente tem desenhado, mas em alguns momentos a gente sabe que ele já andou a negociar por fora desse nosso canal que a gente tem aqui, né? Então a gente está vivenciando um novo momento que o Bitcoin está negociando por fora desse nosso canal, que é aqui quando ele perdeu esse patamar aqui dos 7.900 dólares, né? A gente perdeu aqui os 7.900 dólares e basicamente teve esse dump aqui sinistro, que a gente encontrou suporte aqui nessa linha de tendência de alta, que é aqui desses dois pontos que ligam aqui do final de 2018 com o final de 2019. Basicamente a gente está acompanhando esses pontos aí e viu que no gráfico diário a gente fez esse movimento de triângulo, né, aqui, que ele simplesmente segurou a pancada e aí agora no momento está fazendo um padrão de reversão, né? A gente pode também ter feito um fundo duplo, né, galera? A gente sabe que a gente pode ter feito um fundo duplo, a gente veio aqui, caiu bastante, né? Chegou aqui nessa região, voltou, chegou aqui, foi jogado para baixo, chegou aqui, voltou e agora está rompendo os topos anteriores, né? Então, basicamente, eu sei que o desenho está muito tosco aí, mas basicamente ele fez um desenho de um W, entendeu? Entendeu? E aí ele está rompendo o topo anterior, né? Então, basicamente, o Bitcoin está tentando se manter aqui acima desse fractal de 1.200 períodos, que hoje no gráfico aqui de um dia ele está nos 6.336 dólares. E seria muito interessante que às 9 da noite, né, ele fechasse esse patamar acima desse movimento, né? Inclusive se ele fechar até na máxima do dia, que hoje já chegou
aqui aos 6.858 dólares aqui no nosso gráfico, a gente teria realmente um movimento bem interessante, né? Se ele realmente fechasse na máxima como esse outro daqui de ontem fechou, né? A gente sabe que o movimento vai até as 9 da noite, a gente tem que analisar o que é que ele vai acontecer, se ele vai conseguir realmente fechar aqui em cima ou não, né? Então, basicamente, no gráfico de um dia, quando a gente tem volatilidade extrema, né, galera, é difícil da gente perceber. Então, para isso, a gente tem que reduzir, dar um zoom, né, dentro do preço. A gente tem que dar um zoom no preço. Então, basicamente, eu vou botar aqui no gráfico de 1 hora, mas para a gente tentar ter uma visão também de longe, né? A gente ver como é que o movimento está se desenhando. Então, basicamente aqui a gente está no gráfico de 1 hora, se eu só recuar aqui para a gente carregar todos os nossos fractais, né? Vocês aí já sabem. Então, basicamente, olha aqui como é que está esse movimento. O preço veio, fez aqui o dump sinistro, e a gente pode ver muito claramente esse movimento de W, né? A gente vem com o dump aqui, volta, faz um teste nas resistências, não consegue, vem, tem outro dump, chega aqui nessa resistência, consegue achar suporte, né? E aí a gente consegue superar aqui essa linha de tendência de baixa desse triângulo aqui que a gente tem desenhado, né? Desculpa aí os desenhos toscos. A gente tem essa linha de tendência de baixa aqui, essa retinha preta aqui, que ela vem tocando aqui os topos dos candles, né? Acho que está dando para vocês verem aí. Mas, rapidamente, aqui a gente tem um movimento que o Bitcoin começou a superar os fractais que agiam como resistência agora nesse patamar, né? A gente vê que ele já superou o fractal de 200 períodos, ou seja, de 200 horas, né? Aqui a gente tem um movimento calculado em horas, que cada candle representa 1 hora, né? Sendo que o gráfico é de 60 minutos. Então, essa é a diferença que você faz para analisar. Então, aqui são para ver movimentos mais rápidos, né? Então, a gente pode tentar ver que o Bitcoin ele ainda tem espaço para subir bastante aí, né? Tendo em vista que ele está fazendo esse movimento de correção, volta, testa o fractal de 21 períodos no gráfico de 1 hora, né? E na sequência ele consegue achar suporte e decola, né? Então, basicamente, ele se distanciou novamente agora do preço, chegou aqui na região que a gente falou dos 6.800 e tanto, e agora está dando uma dampadazinha, retornando para patamares, né? Para encostar um pouco mais aqui no fractal de 21 períodos, né? Aqui no gráfico de 1 hora. Então, basicamente, eu vejo tudo isso aqui como um movimento muito bullish, né? Até que ele se prove o contrário, né? Você tem que aproveitar a tendência até que a tendência se mostre o contrário. No gráfico aqui de 1 hora, ele não pode perder os 6.325 dólares aqui, porque aí indicaria que ele ia retornar os 5.800, né? Então, basicamente, a gente tem esses patamares aí para enxergar aqui no gráfico de 1 hora, mas também tem os alvos aqui em cima no fractal de 1.200 horas, que hoje está aqui exatamente nos 8.687 dólares, né? Então, quando o preço ele apresenta uma volatilidade extrema, é bom você utilizar gráficos menores para poder enxergar também movimentos maiores, né? Entender como eles podem estar se comportando, o que é que está agindo como resistência, o que é que está agindo como suporte. Então, basicamente, é disso que a gente se aproveita dos fractais, né, para entender onde é que o preço está na tendência. Isso aqui é uma formação inicial de leque de fractais que está querendo se alinhar, né, ou seja, os fractais menores querendo subir e cruzar novamente os fractais maiores para poder manter um padrão de alta, né? Mas basicamente a gente tem que ver o que é que vai acontecer quando ele atingir pontos significantes de resistência, né? Até no momento aqui a gente teve esses 6.800 aqui e está aguentando a pancada nos 6.500, né? Então a gente tem que ver que o mercado para especular no curto prazo é muito sinistro. Eu nem gosto de fazer isso, né, galera? Vocês sabem. Mas basicamente eu acredito que no longo prazo o Bitcoin, com todo esse caos e essa impressão de dinheiro descontrolada, a gente vai ainda ter um momento que a gente vai ver a inflação descontrolar
nos Estados Unidos, e eles não vão conseguir normalizar isso de uma maneira rápida, entendeu? Então isso aí pode passar por algum tempo. Então muita gente vai querer fugir desse movimento quando isso acontecer. Infelizmente é isso que eles estão trabalhando para isso que aconteça, né? Porque as taxas de juros nas mínimas e eles simplesmente imprimindo essa quantia de dinheiro que eles estão imprimindo, é isso que eles estão pedindo, né? Uma hora a conta chega. Basicamente a gente vendo aqui para o Ethereum aqui gráfico diário, né? A gente vê também um padrão similar com o do Bitcoin, né? Como eu falei para vocês, não no aspecto geral, no aspecto inteiro, porque a gente tem uma movimentação de preço diferente com o Ethereum. Mas aí o Ethereum está aqui dentro, em cima dessa nossa box azul que a gente vem comentando já há alguns dias, né? E querendo se manter acima desse patamar, né? Então é interessante ele se manter acima desse patamar. A gente tem que ver se realmente principalmente aí o Bitcoin, vai depender muito do Bitcoin para o Ethereum desbancar, né, galera? A gente sabe que o Ethereum sozinho ele não vai conseguir sair dando a pancada, mas o Ethereum ele tem um indicador muito interessante que são duas barras de volume que eu quero mostrar para vocês, né? Barras de volume, o que é isso, cara? É basicamente isso daqui, ó. Nesse movimento, nesse momento aqui que foi o auge dessa queda sinistra, né? Ou seja, o fundo, né, do mercado, que ele saiu aqui basicamente aqui eu vou botar em média, né, galera? Basicamente ele saiu aqui dessa região dos US$ 1.400 e chegou aqui 93, 94% aqui abaixo, na região aqui dos US$ 87, 80 e poucos dólares, US$ 83 por aí. Então, basicamente aqui nesse momento aqui que ele tem esse momento de capitulação sinistro, que foi o movimento, final do movimento aqui, a gente tem, né, um movimento de capitulação caracterizado por esse candle aqui. E não é candle, né? Essa barra de volume aqui. Falei candle, mas é barra de volume. A gente tem essa barra de volume altíssima aqui. Então, basicamente, a gente tem um movimento depois dessa barra de volume que capitulou mesmo o preço sinistro, né? E a gente chegou aqui nessa região aqui dos patamares mais baixos do Ethereum, a gente simplesmente está vendo outra barra de volume desse tamanho agora, né? Então eu vou recuar aqui um pouco, porque agora eu sei que vocês estão tampando, eu estou tampando o vídeo aí, né? Então a gente está vendo outra barra de volume agora nesse momento, né? Então isso aqui indica para a gente que as mãos fracas, né? Os grandes players que estão os grandes players não, né? As pessoas, né? As pessoas normais, retail, né? Eles basicamente podem ter capitulado, né? E ter feito um novo fundo do mercado, né? Eu estou especulando dessa forma, mas eu queria a opinião de vocês aí, se vocês enxergam dessa maneira também. Porque a gente viu aqui um grande candle vendedor, né? Pressão vendedora, vermelho. E a gente também viu outro candle aqui nessa região aqui, que o Ethereum está muito próximo, né, do fundo, né? A gente está muito próximo aqui do fundo do Ethereum, também tendo em consideração, né, que tanto o Ethereum quanto o Bitcoin, do fundo, né, que ele fez aqui nessa região, se a gente pegar aqui aproximadamente até onde ele está agora, basicamente aí a gente tem um movimento de 54% de alta, né? O Bitcoin a gente tem, esqueci de fazer isso aqui, mas eu vou fazer, simplesmente do Bitcoin a gente tem um movimento ainda maior, com cerca de 67% de alta. Então, basicamente, a gente está vendo aí um movimento expressivo, né, galera, que a gente também não pode ignorar. A gente tem que ver que também pode ser um dead cat bounce, né, e a gente encontrar resistências nos patamares aqui que eu comentei com vocês, né, que está aqui entre os 9.050 dólares até os 7.100 dólares, né, a gente tem que superar esses patamares para poder se manter e dizer que a gente está na tendência de alta. Até lá a gente vai poder encontrar bastante resistência, né, tanto no Bitcoin quanto no Ethereum, né? Então, basicamente, tem esses pontos aí para levar em consideração, né? O Ethereum também aqui no RSI está totalmente sobrevendido e a gente tem
esse movimento de saída aqui do patamar para poder tentar buscar novos movimentos, né? Então, bem interessante, né? E a gente vê que ele pode também estar fazendo recuos para poder testar fundos anteriores e depois seguir o seu patamar, né? Que foi aqui de uma valorização na RSI, que ele saiu aqui da casa dos 22 pontos e foi buscar os 89, né? Então, um movimento bem interessante aí também que acontece nos mercados. Então, a oportunidade estão por todo lado aí, 576 inscritos aí no canal. Muito obrigado a todos vocês aí, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu. O mundo investe aí e é nóis.